Bom dia, nação bugrina. Tudo certo? Óbvio que não. Hoje, bem-vindos a mais uma Arquibancada Guarani, número 310, pós-jogo, esse fatídico Guarani e Chapecoense. E vocês perceberam que eu demorei um pouco até para me pronunciar, porque eu precisava, não podia fazer no dia de ontem o comentário a quente, né? Porque senão corria um risco grande de falar bobagem, né? Ou falar mais do que deveria, né? Por isso, mas vamos fazer essa análise do jogo de ontem, né? Bom, primeiro, agradecer a todo mundo, né? Pela participação de sempre e o apoio que a gente sempre tem na Arquibancada Guarani. Então vamos falar rapidamente da escalação. A escalação não surpreendeu, ela foi muito próxima daquilo que eu comentei que seria a minha ideal, e ele decidiu, na minha opinião, certo por colocar o Isaac. E se havia dúvida no lugar de quem ele deveria colocar o Isaac, na minha opinião, não tem dúvida nenhuma, acho que ele acertou de novo. Então, a escalação com o Isaac e o Bruno Mendes foi absolutamente acertada, mesmo que as razões reais não tenham sido aquelas que exatamente o Bruno Pivetti disse ou manifestou na coletiva pós-jogo. Enfim, eu acho que são as duas melhores opções, sim. O Guarani começou o jogo sonolento, tomou o gol, não sei se foi aos 6 ou aos 8 minutos, numa jogada infeliz ali do Alan Santos na frente da área, acabou tendo uma bate, ele escorregou, né? Mas teve uma tabelinha aí pelo lado esquerdo da nossa defesa e o que causou o gol, né? do cara do Chapecoense, bem no início do jogo, né? Mas o Guarani, pós isso, seguiu equilibrado para que apresentasse um bom futebol. Realmente, apresentou um belo futebol. E o primeiro tempo foi sensacional. Tanto que aos 12, o Guarani empata numa bela jogada. Começar daqui atrás, com uma saída de bola do Matheus Bueno sensacional, e terminando com o Isaac de cabeça depois da assistência do Bruno José. Sensacional. E aí o Guarani domina amplamente esse primeiro tempo, perdendo um sem número de gols. E ainda, quando estava 1-1, tivemos o pênalti a favor. E aí, o Regis, como todo mundo sabe, bate e perde o pênalti. Naquele momento eu falei, puxa, o Guarani pode se perder emocionalmente, né? Pode ser um baque emocional. E nada disso. O Guarani conseguiu continuar jogando bem e Bruno Mendes marca mais 2 gols. O terceiro, pro meu gosto, sensacional. Uma assistência. O segundo, uma assistência de novo do Bruno José. E o terceiro, uma assistência do Matheus Barbosa, um cruzamento sensacional. Foi só chegar batendo no gol. Então o Guarani termina o primeiro tempo, apesar de ter perdido muitos gols, apesar de ter perdido um pênalti dentre essas chances, né? O Guarani se mostrou muito bem. O Guarani se mostrou um time muito bem treinado, é bom que se diga. Então, quando a gente acabou o primeiro tempo, esses comentários que eu estou fazendo agora, entre nós, foi absolutamente unânime. O Guarani jogou muito bem, apesar de ter perdido muitas chances. Pelo menos perdeu mais 3 chances, teve mais 3 chances além dos 3 gols, né?
uma com o Regis, uma com o pênalti do Regis, o Bruno Mendes perdeu chance, o Isaac perdeu uma chance, né, num cruzamento chute do Bruno José. Então, ficou o primeiro tempo, então dá para ficar bem à vontade e temos que ser coerente. O time é um time que tem boas peças no time titular e é bem treinado, ponto. Acaba o primeiro tempo, a Chapecoense tinha uma avenida pelo lado esquerdo deles, né? Isso foi dito, foi visto, e o técnico medíocre deles lá, aquele Argel Fux, que é um boçal, né? Enfim, mas percebeu isso, que tinha uma avenida naquele lado e, né, corrigiu a avenida que estava acontecendo. Então trocou o lateral esquerdo, o goleiro parece que sentiu e trocou mais uma peça. E o Chapecoense voltou, né? Voltou de uma maneira, como é que eu posso dizer, diferente, com uma cara diferente em relação ao primeiro tempo, né? E o Guarani, eu não digo que voltou diferente, mas voltou com menos fôlego do que no primeiro, né? Mesmo assim, o Guarani ainda teve uma chance aos 12, se eu não me engano, com o Bruninho, tá? Com o Bruninho, uma chance absurda que ele perdeu, 12, 15, no início do segundo tempo. Nós tivemos uma oportunidade depois, né, ao longo do segundo tempo, com o Regis, que também o cara tira na linha do gol. Teve mais uma outra chance na linha do gol. Então nós perdemos no segundo tempo, que foi pior que o primeiro, pelo menos 3 chances. Então perdemos umas 3 no primeiro, umas 3 no segundo e fizemos 3 gols. Então está criando, sem dúvida está criando. Então temos um time de qualidade, temos um time bem treinado, mas 2 constatações: perdemos muito gol e a segunda constatação, o time fisicamente morre no segundo tempo. Alguns jogadores claramente não têm condição para jogar 90 minutos. Um deles, o Regis. O Regis até os 75 minutos ele vai bem, depois ele morre. E ontem nós tivemos que trocar outras peças que também estavam abrindo o bico, e aí ele teve que ficar. Perdemos um jogador, ficamos jogando com um a menos num determinado momento, né? E a gente vê o quanto sente fisicamente a equipe. O Guarani cai vertiginosamente, principalmente pela razão física no segundo tempo. E aí quando você tem que substituir, o Guarani tem um banco não à mesma altura dos 11, 12, 13, vamos dizer, principais jogadores do Guarani. Começam a entrar caras de nível diferente e de nível pior, né? Que também não chega a ser um desastre, mas acontece 2 coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem um declínio físico maior do que os outros, tem um declínio técnico tanto quanto os outros. Por que tanto quanto os outros? Porque o declínio físico é maior, evidentemente. Podemos pegar o jogo de ontem. A Chapecoense estava atrás no placar, né? Ou seja, precisando correr atrás do prejuízo, e correu atrás do prejuízo muito mais que o Guarani até o último minuto. É que o Guarani jogou domingo à noite, não teve tempo suficiente de descanso. A Chapecoense jogou domingo de manhã. Opa! São 7 horas a mais de descanso. E eles viajaram de lá até aqui. Então, não dá para dizer isso. Não dá para dizer que é o tempo de descanso. A Chape tem um time menos talentoso do que o Guarani, mas muito mais vigoroso do ponto de vista físico do que o Guarani tem. Isso é fato, né? Eu achei que, inclusive, a Chape fosse pior, mas aqui, por exemplo, caras como o Bruno Nazário joga muito,
O Nazário, quem teve a oportunidade de ver os números do Nazário, ele marcar um gol ontem, né? Esse cara ele tem 11 assistências na temporada, 5 gols na temporada. Então ele participou de 16 gols em 27, acho que a Chapecoense fez. É uma participação absurda. É um time que, primeiro, é uma temporada absurda do Bruno Nazário, que, diga-se de passagem, foi muito respeitoso com o Guarani ontem, no dia de ontem, né? Então, é um time que tem menos qualidade do que o Guarani no geral, né? Tem um goleiro, o titular é ruim demais, o que entrou é melhor que ele. Aquele zagueiro horroroso lá, né? Enfim, tem uns caras, na média, pior do que o Guarani. Pior do que o Guarani. Mas um time fisicamente muito mais inteiro e preparado do que o Guarani. Com isso tudo, eu acho que, infelizmente, foi um balde de água fria para nós, uma porrada na nossa cara. O resultado, até continua invicto em casa e pelo menos empatou. Horroroso o resultado. Do ponto de vista matemática do campeonato, intenção de acesso, péssimo, péssimo. O Guarani seria quarto, está em sexto. O Guarani iniciou a rodada a 2 pontos do líder, está a 4. E o Guarani está a 1 ponto da zona. Impossível de subir. Não, não é impossível de subir. Mas esse time vai sofrer 38 rodadas assim. É um time difícil, que vai ter dificuldade de segurar resultado. De manter tem que marcar todos os gols. E nós estamos falando exatamente isso. Nós temos 2 falhas. Quais são as grandes falhas dessa equipe? Perde muito gol e tem uma condição física que não suporta os 90 minutos no mesmo nível. É isso. Tá certo? Então, são 2 coisas graves, apesar de ter um bom técnico, apesar de, na minha opinião até agora, e de que está um time bem treinado. Ponto. Então, o Pivete vai ter que achar. E ele identificou esses 2 problemas muito bem. Ele falou mais do primeiro problema, que é o problema de perder muito gol, que ele tem muita razão. Se ele tivesse feito todos os gols, a gente não estaria falando do problema físico. É verdade. Mas as 2 coisas aconteceram ontem. E são 2 problemas que ele vai ter que resolver, né? Uma das soluções, nas janelas, vão ter que trazer mais caras de qualidade e, se possível, com um foleguinho um pouco maior, para que a gente possa manter o nível por um pouco mais de tempo dentro da mesma partida. E a outra coisa é a gente acertar esses gols, né? Por exemplo, o Pivete tem que interferir. Batedor de pênalti não é o Regis. Vamos lembrar que em 21, quando o Regis estava aqui com a gente, contra o Curitiba, coincidentemente, lá em Curitiba, ele perde um pênalti que teria dado pelo menos mais um ponto para nós. E tirado um ponto do Curitiba, né? Então, foi assim. Eu achei que não é. Não pode falar, porque não é terra arrasada. Pode falar. Enche o saco demais. É uma porrada na cara do torcedor o negócio daquele ontem. Mas eu acho que não dá para dizer que o Guarani jogou mal todo o tempo. Não. Quando acabou o primeiro tempo, eu já estava pensando aqui, vou dar as notas e tal. Porra, hoje eu não posso dar nota menor que 6 para ninguém. Vocês mantêm isso? O povo tudo reclama que eu sou exigente na nota, que eu dou nota muito baixa, que eu queria Pelé, essas coisas. Você consegue dar uma nota boa? Por exemplo, o Regis perdeu um pênalti, 2 gols e estava com a língua de fora aos 75 minutos. Vou dar o que nota para ele? 8? Tem condição. Tem condição. Né? São pequenos. Vamos crucificar? Não, vamos crucificar. Acho o Regis bom jogador? Acho. Quero ele titular? Quero. Mas ele foi mal. Ontem, ele acumulou todos os erros no mesmo jogo. Foi ontem. Porra. Impacta pra caramba. Perdeu um pênalti. E ele não é batedor de pênalti. Não tem nada contra, ele não precisa bater pênalti. Põe o Diogo Matheus. Põe um outro cara aqui. Como é que é a performance do treinamento? Eu duvido que ele seja o melhor performance de batida de pênalti nos treinos, se é que tem esses números lá. Se tem, eu duvido que ele seja, porque ele telegrafa batida de pênalti dele. Antes de bater, eu falei, que rapaz.
torcida não confia que ele vai acertar. Ele é bom jogador, a torcida adora ele, ponto. Não é o batedor de pênalti, põe o Bruno Mendes, artilheiro do time, põe o Bruno Matheus, que já bateu um monte de vezes e acertou. Tinha matado o jogo, né? Então, perdemos, e além do pênalti, perdemos um monte de chance, hein? Perdemos um monte de chance. Então, um minuto. O Guarani hoje está com muito menos chance está com muito mais dúvida, né, em relação ao futuro, porque tem um monte de time que chegou e ou passou. O campeonato é nivelado por baixo, tem um monte de time ruim, né, mas tem alguns times que estão fazendo lição de casa. Por exemplo, Vitória ganhou de 1-0. Não sei quem ganhou do Ituano, 1-0. Até o Botafogo, que não vai chegar, de Ribeirão, não vai chegar, ganhou de 6-0 lá, do Mirassol, que é outro que não vai chegar, tá certo? E tá lá nos 4. Atlético Goianiense tomou na tarraqueta. Essa Chapecoense, que jogou domingo às 11 horas da manhã, perdeu em casa pro Juventude do Carpini, que é um time que tá subindo aí. Que eu acho, a gente já falou disso, Juventude é um time ruim, mas que tá chegando, né? Então é um campeonato absolutamente nivelado por baixo, com qualidade, que o Guarani tem possibilidade, mas está perdendo pontinho aqui e ali. Então nos últimos 2 jogos nós perdemos 4 pontos. Perdemos 4 pontos pra gente mesmo. Agora, os caras falam, tem que recuperar contra o Tombense. Tem que recuperar contra o Tombense, mas, mesmo que ganhe do Tombense, eu acho que não está recuperado ainda. Porque esse jogo da Chapecoense, nós vamos ter que recuperar com um time de disputa direta. E todo mundo vai ganhar da Chapecoense. Muita gente vai ganhar da Chapecoense. Posso garantir para você. Então, nós temos um jogo contra o Vitória nessa mini meta que nós estamos disputando. Então, de novo, não está tudo perdido, mas foi uma cacetada ontem e um resultado muito ruim. Não vem falar que foi um resultado não, ruim. Resultado ruim. Né? Ninguém espera que vai ficar 100% em casa pro resto da vida, não. Mas contra a Chapecoense, em casa, acabando o primeiro tempo 3-1, fora pênalti, é resultado ruim. É um sinal amarelo absurdo, é um sinal de preocupação absurdo. Bom, vamos lá, o Guarani agora tem em 8 jogos 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um saldo de 6, 14 gols pró, 58% de aproveitamento. Para os 45, faltam 31 pontos em 30 jogos. Então, dificilmente e mais uma rodada a menos, né? Então, não acho que vai ter problema algum. Agora, para classificar, eu vou subir um pouquinho. O aproveitamento dos 61 pontos está baixo. Porque como os times são nivelados, tem muito time ruim, os 4 primeiros estão com aproveitamento maior do que a média. Tá certo? Então eu estou colocando, fazendo a conta com 62 pontos. Vamos ver. Para 62 nós precisamos fazer ainda 48 pontos, ter o aproveitamento de 53,3. A média do Guarani de aproveitamento na temporada é de 47%. E no campeonato agora, 58%. Não é um mau aproveitamento, mas não é suficiente, não está sendo suficiente para chegar lá. Pelas contas minhas, seria, ou seja, fazer o resto do campeonato que fizemos nas 8 primeiras rodadas, acho que pode ser suficiente. Mas o Guarani tem que manter esse negócio. Nós temos que ganhar o próximo. Vamos ter que ganhar o próximo. E vamos ter que fazer a mini meta desses 6 jogos. Tá certo? Não tá fácil. Não tá fácil. Porque o Guarani tem esses 2 problemas que nós falamos. De novo, perde muito gol. Não tem fôlego para manter os 90 minutos. Raio-X é esse. Vamos falar dos individualidades, né,
do nosso time ontem, no dia de ontem. Então nós tivemos a escalação que eu já dei lá para vocês, né? Tony, ele fez uma defesa bonita num chute de fora do segundo tempo. No segundo gol da Chapecoense, ele fez 2 defesas importantes e a nossa defesa não conseguiu pegar rebote e tirar fora da área. Eu não vi nenhum erro, mas o Tony naquela saidinha com o pé dá um medinho, uma insegurança desgramada. Segurança desgramada. Então, nota 6 para ele. Ontem ele nem foi tão exigido, porque as 3 bolas que foi no gol, só uma ele teve participação total. E no terceiro gol, eu não concordo, mas teve nego que falou, não dava para pegar aquilo lá. Parece que ele foi para um lado, a bola foi para o outro, enfim, sem desviar, né? Enfim, nota 6. Lucão, uma defesa que toma 3 gols no mesmo, não dá para dar notão, não acho que eles jogaram mal, não acho. A zaga jogou mal, mas eu vou dar 6 para o Lucão e 5,5 para o Alan Santos, que além do contexto geral, deu a escorredadela no primeiro gol. Vamos lá, Diogo Matheus. Diogo Matheus, eu achei que fez razoável partida, mas vou dar 5,5. Por quê? Por quê? Nós tomamos gol ali a avenida dele, o terceiro gol foi ali na zona do agrião dele, ali, sabe? Então, ele defendendo não é tudo essa coisa. Então nós temos que ter um esquema que cubra ele, entendeu? Jogada aérea nele é caixão e a avenidinha ali, se pega um time que enxerga isso e ataca ali, a gente sofre. A gente sofre. 5,5. Mike, não é brilhante na ida, às vezes me parece pouco inteligente, mas 6. Não foi mal, não. Não dá pra dizer que foi mal. O Anderson entrou pouco, não cheirou, não fedeu. 5. Matheus Barbosa, eu achei que ele fez boa partida. Né? Tudo deu uma assistência ali. Não foi mal, não. Achei que foi. Né? 6, eu vou dar 6 para ele. Lucas Araújo entrou, cheirou, não fedeu. 5. Matheus Bueno, para mim ele foi bem, participou muito bem na primeira jogada, no primeiro gol. Eu acho que se firmou. Acho que achamos os 2 volantes. Barbosa, que não joga o próximo jogo, e Bueno. Né? 6,5 pro Bueno. Bruninho, eu vou dar uma nota de sinal de amarelo aqui pro Bruninho. Bruninho, 4,5. Primeira coisa, perdeu um gol, não. Que gol. Como é que perde um gol daquele na cara do gol, na fuça do gol? O goleiro tinha acabado de entrar. O goleiro fez boa defesa, fez, mas chutou rasteirinho, 50 centímetros para cima da área ali, um chutinho um pouquinho mais forte, era gol. Perdeu um gol na cara. Enfim, além de tudo, a torcida ontem já pupou ele. Por quê? Pezinho passando em cima da bola, cheio do gracejo. Bicho, não ganhamos campeonato nenhum, não. Você é bom jogador, fez bastante gol na temporada, menos. Joga acordadinho o tempo inteiro e para de gracinha, sem chapéuzinho. A hora que tiver 4-1, você faz suas graças. Enquanto não tiver ganho o jogo, menos, tá? 4-1, 4,5 pro Bruninho. E tem que ficar na reserva mesmo. Acho que a escolha foi certa. Não estou dizendo aqui, antes que os Zé Ruela fale, não estou falando que é mau jogador, mas tem que ficar na reserva. Isaac, melhor que ele, mais efetivo. Tu tomou cartão amarelo ontem, tudo bem. 6,5, fez um gol bom, né? Deu assistência no jogo anterior, acho que vem numa boa atuada. 6,5. Regis, eu gosto muito do Regis. Acho que ele tem qualidade, faz diferença, tem que ser titular. Mas ontem eu vou dar 5. 5, porque puta merda. Perdeu um gol na careta do gol, mas ali faltou perna direita, né? Ele tem a esquerda, ele quis dar um lençolzinho por cima,
tinha que dar um chutinho um pouco mais forte, né? Perdeu pênalti, telegrafou muito, não tem que ser ele bater pênalti. Então, 80% é a responsabilidade dele. Mas tem uns 20% que era alguém que tinha que falar assim, não é você, né? Então, 5. Bruno José, eu achei que fez grande partida. Grande partida. Primeiro tempo, que foi o que ele jogou mais, né? Deu 2 assistências, mais um chute pro gol. Eu acho que jogou muito. E não é que deu um cruzamento, não. Colocou a bola com a mão na cabeça dos caras. Né? 7,5. 7,5 pro Bruno José. Derek. Ontem entrou, correu. Pegou o plano B do Guarani, né? Pegou um time mais fraco, bem mais cansado, mas não foi bem. 5,5. João Vitor, cheirou e fedeu, 5. Bruno Mendes, é o cara, é o centroavante. É ele que tem que ser. É ele que tem que jogar. Marcou 2 gols, perdeu um gol que poderia ter feito outro, mas foi muito bem nos 2 gols. Já salvou nós no derby. Acho que foi muito bem. Acho que foi bem pra caramba. 7,5. Então acho que Bruno José e Bruno Mendes foram os expoentes, vamos dizer, ontem. E poderia ter sido melhor. Se a gente não tivesse feito a cagada no final do jogo, ou do meio do segundo tempo para frente, a gente tinha uma média de nota muito melhor que isso, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que mais do que isso eu já extrapolei e falei demais. Vamos começar tudo de novo, mas o Guarani podia estar bem melhor. O Guarani podia estar hoje, estamos com 14 pontos, podia estar com 18 na liderança do campeonato. E aí a gente começa a fazer essas coisas. Mas se, né? Se não tivesse sido aquele jogo lá, não tivesse... O Guarani está sempre assim. Então, se não quiser fazer esses comentários no final do campeonato, gente, é bom começar a acertar esse pezinho. Mais gol, mais fôlego. Tá bom? Grande abraço, boa semana para vocês. Até mais. Tchau.